Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que glória, Jesus, aleluias. Abra suas Bíblias, Atos, capítulo 19, versículos 18, 19 e 20. Aleluias. Livro de Atos, capítulo 19, versículos 18, 19 e 20. Maravilha, Deus. Glórias a Deus. Depois dos irmãos, quando nós lermos, como de costume, eu quero pedir para os irmãos deixarem as Bíblias abertas, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Diz assim, aleluias, na versão que eu tenho em mãos: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, pode se sentar. Aleluias. Nós estamos aqui juntos, cultuando a Deus, em uma quinta-feira intitulada Quinta-feira da Vitória. Santo é o nome do Senhor. Partindo do pressuposto que nós somos luz do mundo, automaticamente, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que seja um ambiente espiritual de trevas, é necessário que essas trevas sejam iluminadas pela luz de Cristo que tem na minha e na sua vida, amém? Por mais trevas que exista, quando liga uma luz, aí que ela brilha mais. Está aí o irmão Rubens, já pôs a benção lá já na fazenda, a iluminação? Aleluias. Quando não tinha, se ligasse uma luz lá numa noite bem escura, a quilômetros de distância dava para ver, ainda mais se for no lugar alto. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. E nós, irmãos, como diz a temática do culto, nós temos que andar em vitória. Aonde que nós chegarmos, seja no ambiente familiar, que seja um ambiente de trevas, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, aonde for, nós temos que chegar e andar em vitória, aleluias, porque a luz de Jesus está refletindo em nós, amém? Aí, eu quero fazer uma pergunta, dos moldes da pergunta do pastor Geraldo. Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Isso tem acontecido? Isso tem acontecido quando você chega num ambiente perturbado, aquele ambiente de trevas se transforma num ambiente de luz? É uma pergunta que eu tenho me feito constantemente. 2020 foi um tema que a nossa igreja escolheu como o ano da transformação. E eu tenho percebido cada vez mais que aonde chegou e chega um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, automaticamente aquele ambiente é transformado. Aonde chega um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus, aquele ambiente é transformado. Por mais que seja difícil aquele lugar, por mais que seja complicado aquele lugar, aquele ambiente é transformado. Aleluias, glórias a Deus. Quem me conhece de perto, quem acompanha as minhas pregações, sabe que ultimamente eu tenho ficado bem descontente com o meu ministério.
Não do ponto de vista que eu não sou grato por tudo que Deus fez e faz na minha vida, mas porque quando eu olho, pastor Domingos, esses homens de Deus, aleluia, na Bíblia, quando eu leio a literatura desses homens de Deus, aleluia, na história desses 2000 anos de igreja, aleluia, eu fico, não sei você, mas meu coração queima. Meu coração queima de ler essas histórias aqui de Atos dos Apóstolos. Meu coração queima de ver, aleluia, os evangelhos, aquilo que Jesus fazia, aleluia, como homem quando estava aqui nessa terra. Santo é o nome do Senhor. E eu fico, aleluia, decepcionado comigo, não porque eu estou vivendo uma vida de derrota para o pecado, mas sim porque eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida, e Deus tem muito mais para a sua vida. Glórias a Deus. Eu fico imaginando, presbítero Rubens, um homem como Moisés, que a Bíblia diz, irmão Silvano, que ele falava com Deus face a face. Alguns estudiosos dizem que a expressão ali no hebraico é boca a boca. Um homem que teve experiências tremendas com Deus, e às vezes a gente pensa assim, eu estou muito velho para isso, mas está aqui, evangelista João Rezende sabe, que Moisés teve um encontro com Deus, que foi um divisor de águas com 80 anos de idade. Não existe idade, irmãos. Deus quer usar desde as criancinhas até o ancião de mais idade da nossa igreja. Santo é o nome do Senhor. Eu fico olhando os grandes feitos de Elias, um homem sozinho, enfrentar 850 profetas de Satanás, um homem conhecido como profeta do fogo, que quando ele clamava ao Senhor, literalmente o Senhor descia fogo do céu. Eu fico lendo a Bíblia, e quando eu vejo, irmão Vinícius, as histórias do profeta Eliseu, um homem que tinha tanta unção, que até depois de morto, seus ossos ali, num certo lugar, foi jogado um soldado, e daquele soldado encostar nos ossos do profeta Eliseu, automaticamente, aquele soldado voltou à vida. Isso é que é unção até o tutano, isso é que é poder de Deus, aleluias, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. E quando a gente lê um texto, como esse texto lido aqui, versículo 18 diz que muitos dos que tinham crido, vinham e confessavam e publicavam seus feitos, seus pecados ali em público, e a Bíblia diz que aqueles que outrora eram envolvidos no ocultismo, na bruxaria, pegavam os seus livros, as suas coisas de idolatria e queimavam, e a gente vê que a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Às vezes a gente olha isso aqui, a gente pensa que, ali era um lugar fácil de pregar o Evangelho. Às vezes a gente pensa assim, ali era um lugar propício, o pessoal ali era do coração bonzinho, o pessoal ali era um pessoal ali que já estava só esperando alguém chegar e pregar. Mas quando você vai estudar a história dessa cidade, onde aconteceu isso aqui, em Éfeso, você vai perceber que Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade aonde tinha um templo a uma deusa chamada Diana, representada por uma mulher com vários seios, e era considerada a deusa da fertilidade. Aleluias. Pelos romanos, ela era chamada de Diana. Pelos gregos, ela era chamada de Afrodite. Mas era a mesma imagem, a mesma deusa, mais ou menos o que acontece hoje. Você pega uma imagem no catolicismo, ela tem um nome, na Umbanda ele tem um outro nome, mas enfim, eles adoravam, era padroeira daquela cidade, e eles eram tão devotos daquela deusa,
que o templo dela era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A história vai contar que o templo dela era feito de mármore polido, que quando o sol batia naquele templo, a dezenas de quilômetros dava para ver o brilho daquele lugar. Mas, além dessa deusa, eles ainda adoravam vários outros deuses. Exemplo, que era considerada a deusa do casamento. Quando eu li isso aqui, eu pensei, esse negócio de santo casamenteiro não é de hoje não, é de muito tempo. E entre tantos deuses que eles adoravam ali, 2 se destacavam, que era Diana e o deus Baco, que era o deus do vinho. E na primavera, quando eles faziam aquela festa, quando se intensificavam a adoração àquela deusa Diana, que era a deusa da fertilidade e a deusa do amor, Eros, o amor de homem para mulher, essa deusa Diana era adorada com prostitutas, sacerdotisas, que elas ficavam o ano inteiro ali fazendo sexo cultual para adorar aquela deusa. Pensa num lugar pesado, pensa num lugar cheio de trevas. E na primavera, essas sacerdotisas de Diana, da deusa Diana, que já andavam seminuas, com roupas muito provocantes, na primavera elas andavam com os seios de fora, fazendo, aleluias, uma adoração a essa deusa. E os devotos de Baco, que era o deus do vinho, se prostituíam, fazendo grandes orgias ali, cultuando essa deusa. Daí, presbítero Rubens, a palavra bacanal. Você está conseguindo entender o lugar onde Paulo foi chegar? Pensa num lugar, irmão, complicado. Pensa num lugar tenebroso. Aleluias. Não bastasse essas idolatrias, essas imoralidades, quando uma dessas sacerdotisas engravidava, não era permitido, pastor Domingues, elas ficar ali no templo. E ali elas eram retiradas com suas crianças, e aquilo ali fazia um grande problema social, porque elas não tinham como sustentar, porque naquela época a mulher não tinha serviço igual hoje, fazendo daquela cidade de Éfeso uma cidade complicadíssima, aleluias, do ponto de vista do homem, para se pregar o evangelho. Não bastasse isso, quando você estuda, você vai ver que eles eram muito achegados ao ocultismo, mágicas ou magia. Nos dias de hoje, o satanismo, nos dias de hoje, como se fosse, né, a macumba, essas coisas. Mas tudo isso durou até o dia que o apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, colocou os pés naquela cidade. É certo que não foi só ele, mas eu estou dando a ênfase para ele porque a Bíblia dá essa ênfase. O dia que o apóstolo Paulo colocou os pés naquela cidade, começou a luz ter vitória sobre as trevas. Começou a transformação daquela cidade que tinha entre 250 mil a 300 mil pessoas. Você vai ler a partir do versículo 8 do capítulo 19 que nós lemos, que Paulo chegou e começou a pregar nas sinagogas. Porém, por incrível que pareça, os próprios judeus, os fariseus da época, começou a impedir ele, presbítero Rubens. Começou a impedir ele, não deixava ele falar. Começou a, como nós dizemos aqui no Goiás, jogar areia nos planos dele. E ele tentava, por 3 meses ele não conseguia. O que ele fez? Ele saiu
deixou de pregar nas sinagogas e foi pregar, aleluias, glórias a Deus, no aeróbaco, que era um lugar muito maior, aleluias, com muito mais espaço, aonde a obra de Deus poderia crescer mais. E o que eu entendo aqui? Quando a gente está na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, pregando conforme a vontade de Deus, se levantar alguém contra nós, se Deus não tirar do caminho, é porque Deus vai abrir uma porta muito maior. Aleluias! Deus vai abrir uma porta muito maior. Aleluias! E, glórias a Deus, Paulo, ali na escola de Tirano, né, melhor dizendo, ele começou a pregar a palavra, e a Bíblia vai dizer que isso durou por espaço de 2 anos, ele pregando ali na escola de Tirano. E você vai ver nos versículos seguintes, que através da vida de Paulo, Deus curava, que através da vida de Paulo, Deus libertava, que através da vida de Paulo, Deus fazia milagres, e a cada milagre, a cada pregação, a cada ensino, aquele ambiente outrora promíscuo, aquele ambiente outrora de trevas, aquele ambiente outrora de pecado, começou a se transformar em um ambiente de santidade, começou a se transformar em um ambiente de glória, começou a se transformar em um ambiente, aleluia, onde o nome do Senhor era glorificado. Santo é o nome do Senhor. Ao ponto de nós chegarmos no versículo 18, que nós lemos, onde diz que muitos dos que tinham crido, aleluias, vinham confessando e publicando os seus feitos, aleluias. Eu fico olhando, irmãos, a diferença de um homem verdadeiramente cheio do Espírito Santo, não na teoria, mas na prática. Nós estamos aqui, todos somos membros dessa igreja, vocês estão vendo quanto que é difícil alguém vir aqui na frente e confessar Jesus. O quanto é difícil alguém descrente sentar nesse banco aí. Mas quando eu olho para a Bíblia, João Batista não estava pregando numa grande sinagoga em Jerusalém. Ele não estava pregando numa grande igreja sede, trazendo para nós. Ele estava pregando, irmã Dênia, lá no deserto. E a Bíblia diz que Jerusalém e todas as cidades circunvizinhas deixavam o conforto ali da cidade, enfrentava o sol escaldante e ia lá para o deserto escutar João Batista pregar. E você acha que João Batista ficava lá assim? Era um pregador coach? Deus vai te dar a vitória? Receba a chave? Receba o carro? Land Rover para você? Jatinho para você? Não. Raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Aí eu te pergunto, irmãos, cadê, irmãos, esses homens cheios do Espírito Santo? Cadê essas mulheres cheias do Espírito Santo? Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Aleluias, está faltando eu e você desprender um pouco das coisas aqui da terra e nos conectar mais com o céu. A irmã Gessiana pregou aqui esses dias que nós temos que entregar verdadeiramente o nosso caminho no Senhor, ao Senhor. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E diferente dos dias de hoje, como eu estava dizendo, que para alguém vir aqui na frente, o pregador tem que pregar um tempão, e na hora do apelo, alguém tem que chegar lá na pessoa e vamos.
Não, irmãos. O Espírito Santo convencia aquelas pessoas de tal forma que eles chegavam ali publicamente e confessavam os seus pecados. Eu lendo isso aqui, irmã Dena, eu imaginei mais ou menos o seguinte: alguém chegando ali e falava assim, ó, no meio da igreja: Renato, você lembra aquela vez que surgiu uma fofoca do seu nome? Que você foi muito prejudicado, e o pessoal ficou falando mal de você um tempão? E ele: lembro. Pois é, me perdoa, foi eu fiz isso por inveja. Eu imagino as pessoas chegando assim: pastor Domingos, você lembra aquela vez que sumiu uma ovelha sua, assim, assim? Lembro. Pois é, foi lá eu que roubei, me perdoa. Hoje eu não tenho condição de te pagar, mas eu vou trabalhar para você e pagar ela em serviço, pode ser? Eu quero ser uma nova criatura. É isso que acontece, irmão, quando chega alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo de Deus. E eu olho as páginas da Bíblia Sagrada, como eu já disse e vou repetir, eu não sei você, mas meu coração queima. Quando Paulo e Silas foram enviados à cidade de Filipos, e eles acharam ali um lugar de adoração, e todos os dias eles iam ali para aquele lugar de adoração, e eu imagino que lá era muito glória, eu imagino que lá era muita gente convertendo, eu imagino que lá era muitos milagres, eu imagino que lá era muita doutrina, aleluia, sendo esclarecida, aleluia, doutrina bíblica verdadeira. E aí tinha uma mulher com espírito de adivinhação que ficava perturbando Paulo. Um dia Paulo foi lá, aleluia, repreendeu aquele demônio, e se esse demônio aparecer por esses dias, e começar a falar isso para os pregadores, esses verdadeiramente são homens de Deus. Eu acredito que muitos pregadores vão falar assim: é de Deus, é mesmo, é de Deus. Mas Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, repreende aquele espírito. Eles são açoitados com varas. A Bíblia fala que eles foram presos no cárcere interior, subterrâneo. Os historiadores dizem que naquela época eles eram presos as mãos e os pés. O lugar ali era escuro, não dava para ver nada, porque o carcereiro, quando acordou, ele pediu luz. Quem já teve um machucado aqui, os mais velhos aqui, sabe disso, né, irmão Silvano, que antigamente machucava muito, hoje em dia, graças a Deus, os meninos nem machucam, mas quem já teve um machucado, assim, sabe que quando você tem um corte mais profundo, dá até febre naquele lugar. Eu imagino Paulo e Silas com as costas ardendo em febre, daqueles machucados feitos pelos açoites de vara, num ambiente aonde era um ambiente de opressão, porque cadeia, quem já foi nas cadeias aqui em Palmeiras ou outro lugar, sabe que é difícil, imagina aquela época. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam e adoravam ao Senhor. Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Eu trabalho há algum tempo já nos presídios, e por incrível que pareça, dentro do presídio tem muito mais regra do que aqui de fora. E uma das regras foi dita aqui por aquele pregador de São Paulo que estava aqui, que ele falou assim, que quando ele estava lá na cadeia, dormindo, os ladrões chegavam e falavam assim: não pode acordar bandido, mas você não é bandido, você é pastor, ora aqui para minha mãe aqui que está doente, com o celular. Quem estava aqui vendo ele falar isso? Amém? E uma das regras da cadeia é porque você não pode perturbar as pessoas depois de tal horário. Mas eu imagino que quando eles cantavam, aleluias, aqueles presos que estavam ali no ambiente antes, triste, eu imagino aqueles presos se alegrando. Quando eles oravam, eu imagino ali, porque homem gosta de ser durão, ainda mais naquela época, mas já que estava no escuro mesmo, irmã Dena, eu imagino quando eles adoravam ali, aqueles presos chorando e pedindo perdão: Senhor, me perdoa, porque eu estou aqui, porque eu mereço,
Me ajuda a sair daqui que eu vou mudar de vida. Eu imagino que as pessoas ali chorando. Por que que eu fui escolher esse lugar? Por que que eu fui fazer isso? E a Bíblia diz que houve um terremoto, mas um terremoto diferente, não um terremoto que trouxe destruição, mas um terremoto que soltou as cadeias de todos. E eu fico olhando o que é um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que estava escuro, porque o carcereiro pediu luz, mas no escuro, irmã Elisângela, o apóstolo Paulo percebeu que aquele soldado tirou a sua espada e ia arrancar a sua própria vida. E ele disse: não faça isso, estamos todos aqui. Quando eu leio isso, eu fico pensando, será que se nós tivéssemos mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo, será que nós perderíamos tantas pessoas assim por suicídio aqui na nossa cidade? Será? Porque aquilo ali foi uma revelação, irmãos, estava no escuro. Aleluias. Quando Paulo chega na ilha de Creta, Paulo mudou o ambiente daquela ilha, curou o prefeito daquela ilha, a notícia percorreu, trouxeram os demais enfermos endemoniados, e aquela ilha nunca mais foi a mesma. Foi evangelizada e ganhada para Cristo, porque um homem cheio do Espírito Santo colocou a planta dos pés naquele lugar. Aleluias. No texto que nós lemos, a cidade de Éfeso tinha cerca de 10 vezes mais a população aqui de Ipameri, contando Ipameri, Cavalheiro e as fazendas da zona rural. Em menos de 3 anos, através da vida de Paulo, Deus mudou a história daquela cidade. Quando as cartas às 7 igrejas da Ásia, anos depois, foram escritas pelo apóstolo João, Deus ainda falava assim: eu sei o zelo que vocês têm, eu sei o trabalho que vocês têm, eu sei a obra que vocês fazem. Por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo de Deus, aleluias, chegou naquele lugar. E aí eu me pergunto para mim, você pergunta para você. Me batizei no dia 4 de setembro de 2011. Numa cidade com 20 e poucas mil pessoas. Será que realmente, irmãos, nós podemos bater no peito e falar assim: nós somos cheios do Espírito Santo? Eu não estou aqui querendo abater a fé de ninguém. Ao contrário, eu quero estimular você a não viver o padrão de igreja de hoje, mas viver o padrão de igreja daqueles que Paulo viveu, que Pedro viveu, que João viveu, aleluias, que Filipe viveu. Porque talvez no padrão de igreja de hoje nós estamos até bem, talvez no padrão de igreja de hoje nós estamos até superior que muita gente, porque hoje está na moda ser crente, mas eu creio que Deus tem mais para mim e para você. Eu creio, irmãos, aleluias, que se nós entendermos aquilo que Deus quer para nós, nós vamos começar a mudar o nosso bairro, nós vamos começar a mudar a nossa cidade. Na hora do louvor subiu 2 viaturas em alta velocidade ali para cima, em direção ao setor universitário. Só Deus sabe o que está acontecendo ali. Nós fomos ali em Caldas Novas visitar uma igreja esses dias para trás, e numa rua escura passou uma mulher, claramente deu para ver que era usuária de crack, e parece zumbi, a pessoa, aquele olhão regalado, aquele rosto magro, as pontas de osso batendo. Quantas pessoas na nossa cidade, parecendo um zumbi, escravizados pelo crack.
Quantas meninas de 11, 12, 13 anos se prostituindo, se vendendo, aleluias. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos acordar, nós precisamos acordar. Tem muita gente precisando da nossa ajuda, tem muita gente precisando da nossa ajuda. Eu tenho experiências, eu tenho certeza que você também tem, que você manda uma mensagem para alguém, daqui a pouco a pessoa fala assim, graças a Deus que você mandou aquela mensagem, senão teria feito uma besteira. Eu tenho certeza que eu tenho experiência, e você também tem experiência, que você começa a falar de Deus para uma pessoa, poucos minutos aquela pessoa começa a desabar em choro. A Bíblia diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Aleluias. A pessoa, antes de conhecer a Deus, ela é criatura. E as criaturas, os seres humanos que ainda não conhecem a Deus, eles estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Glórias a Deus. Queridos irmãos, como eu disse, eu não estou aqui para te desanimar, pelo contrário, eu acredito que o culto bom não é aquele culto, irmã Elisângela, que a pessoa vai para casa falando assim, esse pregador é abençoado. Mas eu acredito que o culto bom é quando a gente vai para casa e fala assim, eu sou um miserável mesmo, eu preciso melhorar. Me ajuda, Jesus, me ajuda que eu preciso melhorar. Esse que eu acredito que é o culto bom, esse que verdadeiramente nos torna uma igreja viva. Aleluias, porque os problemas estão aí, as dificuldades estão aí, fora e dentro. Se a gente fizer vista grossa, assim como um pai e uma mãe, que vê um filho indo para o mau caminho, mas faz vista grossa que não está acontecendo nada, daqui a pouco chega a notícia, está nas drogas, daqui a pouco chega a notícia, está grávida, daqui a pouco chega a notícia, está preso. Não, irmãos, nós temos que entender, o problema existe, precisamos melhorar, precisamos sair da teoria para a prática, aleluias, e isso vai acontecer quando nós buscarmos intensamente, porque a palavra de Deus, ela não mente, e a Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, bater e a porta se abre, buscais e encontrareis, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, se o teu Espírito Santo não vivificar essa palavra, vai ser apenas mais um discurso. Se o teu Espírito Santo não nos incomodar em olhar Ipameri, uma cidade idólatra, uma cidade onde os nossos jovens, aleluia, estão se perdendo, inclusive aqueles que conhecem a palavra, olhar este mundo, aonde um pai e uma mãe tem coragem de fazer um vídeo com uma criança de 2, 3 anos, falando a respeito de bebida alcoólica, falando palavrões, e achando aquilo ali bonito. Se nós não vermos, meu Deus, que nós estamos em guerra, assim como, aleluia, John Piper falou, enquanto nós não entendermos que nós somos tentados 24 horas, aleluia, nós não vamos entender o que é orar incessantemente. Assim como aquele outro homem de Deus disse, enquanto nós não entendermos que nós estamos em guerras, nós não vamos entender para que serve a oração. Se uma pessoa aqui, meu Deus, nessa noite, entender essa palavra, meu Deus, e tomar posição, seja o irmão João, ó Deus, aleluias, que é o mais ancião aqui, seja, ó Pai, aleluias, o bebê mais novo, ó Pai, que está aqui no nosso meio, meu Deus, eu tenho certeza, meu Deus, que muitas coisas vão fazer, muitas coisas vão mudar, ó Pai, aleluia, na nossa cidade. Meu Deus, aleluias, grava a eternidade nos nossos olhos. Nós estamos muito preocupados, ó Deus, com as coisas aqui da terra. Nós estamos muito preocupados, ó Pai, com as coisas aqui da terra. Vai tirando, ó Pai, todo pecado e embaraço,
aleluia, da nossa vida, para que nós possamos cumprir o nosso ministério. Meu Deus, guarda a minha família, cobre a minha esposa com teu sangue, cobre os meus filhos com teu sangue, cobre a minha mãe com teu sangue, ó Pai, aleluia, e me ajuda, ó Pai, aleluia, a estar no centro da tua vontade, é o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Sempre que eu leio, eu fico a pensar. Pode cantar, meus irmãos. Aleluia. Senti sua mão